Boa noite, Bel. Cristina, Cristiane. Maurício. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui convidar a Bel para participar. Bel, te convidei. Andréia está entrando. Boa noite. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Boa noite a todos que estão com a gente hoje. Eu estou tentando adicionar a Bel aqui. Uhum. Dei um convite para ela. Deixa eu ver. Bel, te convidei. Você consegue aceitar? Ah, sim. Acho que agora deu. Ah, tá dizendo aqui que ela não está conseguindo participar. É. Bel, deu certo? Oi, Boa tudo bem? noite, querida. Tudo bem? Boa Agora noite. estamos as três aqui, já Ótimo. conectadas. Vamos só esperar mais 2 minutinhos para as pessoas irem chegando. E aí, só para quem está começando com a gente hoje, eu e a André, a gente está fazendo algumas lives aí no mês de março, relacionada, aproveitando a data, né, do Dia Internacional da Mulher. Então, ao longo do mês aí, a gente vem discutindo alguns temas referentes ao universo feminino. Falamos, inclusive, sobre machismo estrutural. Tivemos um professor aqui de psicologia discutindo essa questão conosco. Falamos a semana passada sobre a saúde da mulher, e aí a gente teve uma médica. E hoje temos aqui a Bel para a gente conversar um pouquinho sobre carreira, né? O quanto que é importante, uma vez que eu estava vendo alguns dados, segundo o IBGE, entre 2014 e 2019, a gente teve aí mais de 10 milhões de mulheres que se tornaram chefes de família. Então, se não por outras razões, o quanto que o impacto de uma mulher no mercado de trabalho é importante também para questões econômicas, questões de desenvolvimento, entre outras que nós vamos falar aqui também ao longo da noite. Ao longo dessa nossa conversa de 1 horinha, né? Vou deixar a Andréia aí dar boa noite, falar um pouquinho, e daqui a alguns minutinhos a gente passa para a Bel, enquanto as pessoas vão entrando. Andréia? Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês aqui hoje. E essa questão, né, da mulher e da carreira é uma questão muito, muito importante, porque garanto que cada uma de nós, em algum determinado momento da vida, não é? Se pegou pensando sobre esse assunto, sobre como é que eu faço para dar conta, eu me sinto dividida, né? Aí, se eu fico apagando o incêndio do trabalho, aí logo em seguida tem que apagar o incêndio lá em casa também, com os filhos, tudo. Então, é uma questão que realmente passa muito pelo universo de todas nós, né? Então, essa conversa com a Isabel vai ser muito, muito boa no dia de hoje.
E um ponto, só antes de passar para a Bel um pouquinho, né? Um ponto que me veio à mente a hora que a gente estava escrevendo aí o convitinho para fazer para vocês, é o quanto que às vezes passa por uma escolha, né? Ou isso ou aquilo. Nos textos que a gente vê assim, mulher versus carreira, né? Como se isso competisse com a mulher e nunca é uma opção, mulher e carreira. Por que não, né? Sempre eu tenho que abrir mão de uma coisa em detrimento de outra. Então, acho que nesse bate-papo, a Bel tem uma experiência aí super rica. Ela mesma vai se apresentar, vai dizer de onde ela fala, né? Qual é a experiência que ela tem. E eu acredito que vai ser bem proveitoso para todas nós, tá bom? Bel, em primeiro lugar, bem-vinda. E muito, muito, muito obrigada pela sua generosidade, pela sua rápida presteza em nos atender, em aceitar estar com a gente para esse bate-papo, tá bom? A gente tem um tempinho aí para que você fale, conte da sua experiência, se apresente. Quem quiser mandar comentário, gente, tem um ponto de interrogação. Quem quiser mandar pergunta, eu olho a pergunta aqui, vou só desativar um pouquinho os comentários para a gente poder ver o rostinho da Bel aí enquanto ela se apresenta, tá bom? Mas eu vejo depois. Legal. Obrigada. Obrigada, Jo. Obrigada, Andréia. Acho que realmente desde o primeiro contato foi muito legal, tá? Vocês, né? E é um prazer falar sobre o tema, né? Mulher, carreira, dilemas, escolhas, tudo que a gente vive, que permeia, né, esse universo da mulher trabalhando. Primeiro eu vou me apresentar, eu quero agradecer as pessoas que se conectaram, eu estou vendo aí muitos comentários legais e que bom que estão aqui, porque são mulheres também, né? Tem homens que empoderam mulheres, mulheres super empoderadas, então mandem os seus comentários, exemplos, acho que a troca que é muito rica, né? Então, vou me apresentar, eu sou Bel, eu conheço a Joana de muitos anos, então na minha primeira experiência profissional, estagiária, a Jo foi uma das pessoas que me coordenou, né, e me deu guia e que me dava muitos ensinamentos de vida e não só profissionais, então é um prazer estar contribuindo aqui também. Eu sou mãe do Fernando, de 5 anos, mãe do Henrique, de 9 meses, então eu acabei de voltar de maternidade, estou vivendo novamente esse desafio, né, de retornar ao trabalho. Eu sou casada com Clinton, a gente mora em São Paulo, mas eu sou natural de Goiânia. Já estou aqui em São Paulo há mais de 10 anos. Minha família está em Goiás, então é sempre essa questão da distância, né? A gente vai falar daqui a pouco um pouco de rede de apoio, como que a gente constrói isso, não sendo família, né? Geralmente o mais natural é a gente pensar na família. E eu sou essa pessoa que adora conversar, eu adoro estar em contato com as pessoas, em contato com a natureza, em trocar experiência. Então, sempre nas minhas experiências profissionais ou pessoais, para mim o contato pessoal, humano, é o que me energiza, né? Eu sou formada em psicologia, eu fiz um MBA em gestão de pessoas logo no final do curso, porque eu sempre gostei em trabalhar na área de recursos humanos. Eu já fiz curso de coaching, então é o que me encanta também, me apaixona, é o desenvolvimento de pessoas, é encontrar o potencial das pessoas e que elas sejam felizes trabalhando dentro do seu propósito. Também passei por algumas jornadas de autoconhecimento, e isso é contínuo, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se empodera para fazer as escolhas com menos sofrimento, porque fazer escolhas significa abrir mão de alguma outra coisa, mas a gente aprende a lidar com isso. E também vivi uma jornada de propósito muito importante, que foi onde eu me conectei com a minha essência para entender o que faz sentido, né? Tanto na minha vida pessoal, profissional, como mulher, como pessoa na sociedade. Acho que mulher, né? A Jo falou um pouquinho, a gente tem aí várias nuances, né? A mulher que trabalha, a mulher que é mãe, a mulher que ajuda a sociedade, enfim. E aí, profissionalmente, hoje, eu lidero uma agenda de Talent Acquisition, que é a área de recrutamento e seleção, numa multinacional. Eu tenho um time grande e 80% do meu time são mulheres, mulheres em diferentes momentos de vida, com diferentes expectativas de carreira, com diferentes sonhos. Então, também é muito legal liderar a mulher e poder, né, de alguma forma, contribuir para que essas mulheres também atinjam seus objetivos enquanto mulheres, pessoas, enquanto mães, enquanto profissionais.
Um pouquinho de mim também, assim, eu sempre quis ser mãe, né? Eu acho que essa parte é uma parte importante. Eu sempre ficava com essa questão de carreira, mãe. Eu vim para São Paulo porque as oportunidades de carreira para mim aqui foram melhores, né? Eu fiz essa escolha de vir para cá, mas eu sempre quis ser mãe. Eu planejei isso na minha carreira, mas acompanhado de um medo grande, né? Um medo de uma parada, de se afastar por algum tempo da organização, né? Do trabalho em si. E coisas que passavam muito na minha cabeça é como eu vou ficar tantos meses fora, como eu vou me desconectar com conteúdos. A gente sabe que o mercado profissional ele é muito rápido, as pessoas, né, se atualizam, se desatualizam muito rápido. E como que eu vou atrasar minha carreira? Isso sempre passou muito na minha cabeça. Na minha primeira licença maternidade, isso foi muito forte, né? E sim, eu acredito que naquele momento eu me permiti me envolver por esses pensamentos e deixar meio que a vida e as pessoas fizessem escolhas por mim e eu não estava muito liderando isso. Na minha segunda licença maternidade, acho que por todos os processos de autoconhecimento que eu vivi, por mulheres muito fortes que estavam à minha volta, amigas profissionais, amigas da minha vida, e que me despertaram, né? Os comentários me despertaram, me encorajaram, né? A tomar algumas decisões profissionais. E aí, na licença maternidade do meu segundo filho, eu passei pelos mesmos medos, né? Pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas dores, mas com autoconsciência e fazendo diferente, né? Então eu voltei diferente, eu voltei podendo falar o que eu queria, falar o que eu não queria, porque eu acho que tão importante quanto falar o que a gente quer, a gente falar o que a gente também não quer. Muito consciente do que eu tinha enquanto potencial, né? Ser mãe de 2 meninos, a gente desenvolve um monte de skills, é uma experiência de uma imersão fantástica e que a gente precisa valorizar isso, né, nas mulheres. E eu tenho super orgulho de contar que hoje eu estou numa organização que apoia muito a mulher, né? A gente cria um ambiente seguro para a gente falar sobre isso. A gente tem políticas e a gente tem práticas e programas que envolvem e que engajam muito, né, essa questão da mulher. E aí eu voltei para uma área nova, né, depois de um desafio grande, e voltei promovida. Eu gosto de contar isso, eu gosto de contar essa história, porque a gente pode, né? A gente pode ousar mais, a gente pode sonhar grande, a gente pode, ao mesmo tempo, crescer profissionalmente, crescer pessoalmente e ser completa, né? Eu acho que esse é um ponto super importante. O tema de mulher hoje nas empresas, eu acredito que não adianta só a gente... hoje eu trabalho com recrutamento e seleção, então não adianta só eu trazer mulheres para dentro da empresa se a gente não tem uma empresa que é aberta para a gente falar sobre a necessidade dessa aceitação, inclusão e engajamento das mulheres que estão aqui dentro, né? Eu acho que todas as organizações deveriam pensar nisso, um ambiente em que a gente não aceita as piadas machistas, em que a gente não aceita que mulheres não podem ser promovidas num retorno de licença, ou que a mulher não pode concorrer a um cargo, porque pode ser que ela saia de licença daqui a pouco, essa vaga vai ficar aberta. Então, se a gente não tem um ambiente seguro, mulheres estejam ali engajadas, a gente não vai conseguir virar essa chave, né? Então eu vejo muita coisa positiva no mercado, mas também existem muitas oportunidades, né? Quando a gente fala aí nessa questão da inclusão das mulheres. Hoje eu queria trazer um pouquinho assim, né, na questão da área que eu trabalho, né, que é uma área legal, que a gente falando de carreira, a gente tem aí a oportunidade de recrutar e de trazer mulheres que são talentos do momento e talentos do futuro. Eu entrevisto e meu time, a gente conversa com muitas mulheres todos os dias, né? Assim como a gente conversa também com homens. Mas já que a gente está falando aqui de mulheres, a gente encontra com muitas mulheres com dificuldade de contar suas histórias, né? Porque existe aquela questão cultural de que a gente não pode, né, mostrar fragilidade, a gente não pode mostrar vulnerabilidade.
E nós acreditamos que sim, a gente precisa demonstrar vulnerabilidade, porque só assim a gente entra em contato com o potencial, com as oportunidades de crescimento, né? Algumas mulheres que vêm com as suas histórias falam, né, tem aquele receio, eu fiquei um tempo mais em casa da licença maternidade, eu saí do trabalho porque eu precisei cuidar do meu filho, ou nesse momento de Covid a gente viu muitas mulheres que deixaram o trabalho para poder cuidar de familiares doentes ou para ficar com os filhos em casa, porque as escolas estavam fechadas, né? É uma realidade. E essas mulheres, quando voltam para o mercado, se aplicam em posições, têm bastante dificuldade de exatamente se colocar, de falar o que querem, de contar a sua história, porque carregam esse peso, que é o peso de estar parada por algum tempo, né? Como se isso fosse ruim, mas é muito nobre, né? É uma escolha nobre, né? Você poder cuidar e precisar cuidar e você se disponibilizar para isso. E aí, quando a gente fala de carreira de sucesso, né? O sucesso ele é muito individual, né? Eu acredito muito nisso, assim. O sucesso pode ser você ser CEO de uma empresa, né? E liderar uma empresa, uma multinacional, ou você empreender, né? E ter o seu próprio negócio e trabalhar da sua casa. Então, o sucesso ele é muito particular, né? Quando a gente fala aí de mulher e carreira, o primeiro passo, eu acho que nós, como mulheres, entenderem o que é sucesso, o que é o nosso propósito e como que a gente se conecta com esse nosso maior potencial. Porque eu tenho certeza que se a gente der esse passo de olhar para dentro, quando a gente estiver para fora, a gente vai efetivamente ter sucesso naquilo que a gente faz. Porque a gente vai estar se doando por inteiro, a gente vai estar se conectando com o que a gente faz de melhor. E encontrar o sucesso dando o seu melhor potencial, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante e relevante. E só para fechar essa introdução, eu queria contar aqui para vocês que eu descobri vivendo o que é uma rede de apoio, né? Então, no meu primeiro filho, eu conheci várias mães que também estavam tendo o primeiro filho, a gente tinha várias dúvidas, mas a gente tem medo, né? De falar que a gente tem dúvida, que a gente não sabe, o filho tá chorando, eu não sei por que ele tá chorando. E eu encontrei em outras mães essa rede de apoio, assim, eu tenho várias, né? Mas uma que eu gostaria de contar, eu tenho um grupo do WhatsApp com mães, né, que hoje já tem segundo filho, que a gente já não trabalha mais na mesma empresa, mas é um grupo onde eu sinto aquela tranquilidade, aquele conforto psicológico, aquela área segura psicologicamente para compartilhar as minhas dificuldades, as minhas dores, as minhas frustrações, os meus sucessos também. E eu sinto muito apoio, eu me sinto fortalecida, é onde eu recarrego as minhas energias. Hoje até tem mulheres que moram em outros lugares, mas é um grupo que nos fortalece muito. Então, assim, a rede de apoio ela pode ser tanto esse grupo do WhatsApp, como uma avó, uma tia, né, uma pessoa que te dá um apoio, que pega seu filho no final de semana. Então, eu também tenho isso, assim, né? Aí fica com ele um pouquinho e tá tudo bem, porque eu preciso me dedicar a alguma outra coisa, eu preciso estudar, eu preciso ler um livro, eu preciso de um tempo para mim, para ir no salão, alguma coisa assim. Então, a gente precisa também se permitir que a gente não vai dar conta de tudo, mas que essa rede de apoio, ela é a chave aí para a gente conseguir viver todas essas áreas e construir uma carreira e ser uma mulher que se orgulha da sua história. Então, eu acho que é um pouquinho disso, Jô. Obrigada, Bel, pela sua introdução aí, né? Tem muitas coisas para a gente falar. E esse seu finalzinho aí, né, de uma mulher que se orgulha dessa história, da sua história, né? E você lembrou de quanto tempo já faz que a gente se conhece, né? De trabalhos que a gente fez e trabalhos lindíssimos, assim, a gente até falou disso recentemente, de questões de questões sociais tão presentes ainda, né? Embora a gente tenha feito isso já há quase mais de 15 anos atrás, eu não me recordo. E aí, Bel, quando eu estava pensando em pessoas para ter esse bate-papo, que orgulho que eu senti da sua história, né? De ver o lugar onde você está, de lembrar da sua jornada como estagiária e de ter o privilégio de ter acompanhado isso mesmo que à distância. E você falou de uma coisa muito importante no comecinho da sua fala, que o quanto que outras mulheres que fizeram parte da sua história, de mulheres fortes que você teve ao longo da sua vida,
foi importante para que você desse, né, conseguisse dar passos aí maiores, com mais firmeza, e que se constitui hoje nessa rede de apoio. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o quanto que essa rede de apoio também tem que ser maior, mais ampla na questão das políticas das empresas, né? Do companheiro que você tem do lado e do papel dessas mulheres fortes ou dessas mulheres que estão em vias de vir a ser forte, né? Porque cada dia é um desafio e à medida que a gente vai vencendo esses desafios, a gente vai se fortalecendo. O quanto que a história de todas as mulheres é importante para que hoje a gente possa estar aqui falando disso. Parece que a gente já teve muitos avanços, mas se isso ainda é uma questão, né, das piadas machistas, do quanto que uma mulher tem medo de sair de licença maternidade e não conseguir voltar ou ser promovida ou se manter no seu trabalho, se isso ainda é uma questão, isso ainda precisa ser falado, né? Eu queria te ouvir Sim. falando um pouquinho sobre isso. Não, sim, com certeza, assim. Recentemente eu conversei com uma amiga e ela falou, e ela cresceu profissionalmente, está muito bem, é uma líder hoje, e ela falou, eu quero ter filho, mas eu tenho medo, porque eu vou ficar 6, 7 meses fora e o que vai acontecer? E ela sabe que a posição dela tá lá, ela já conquistou o espaço e o caminho dela, né? Mas isso passa pela cabeça. Eu acredito que a gente vivencia, a gente carrega coisas da nossa cultura, né? E isso é muito forte, isso é declarado muitas vezes, mas outras vezes tá tão dentro, né, da gente que a gente não consegue tirar, né? E às vezes eu tô me bloqueando para alguma coisa porque o meu inconsciente tá me travando, né? Então, quando a gente fala de rede de apoio hoje, a experiência que eu vivencio, que eu acredito, assim, para a mulher ela viver com tranquilidade, ela acreditar no seu potencial, a gente precisa. Essa rede de apoio, ela passa tanto por pessoas que estão ao seu redor, né? Então, a família, os amigos, mas também na empresa, né? Então, a gente precisa de líderes hoje que realmente não esteja só na política, mas que eles vivenciem, que eles acreditem essa prática, né, de que sim, as mulheres dão o seu melhor potencial e que sim, elas vão sair de licença maternidade, mas que elas voltam super preparadas para ocupar o mesmo espaço ou para continuar crescendo dentro das organizações. Então, alguns exemplos práticos, né? Então, grupos, né, que as mulheres possam falar sobre as suas dúvidas, dificuldades, fragilidades e que a gente tenha liderança dentro da empresa que possa empoderar, ouvir e acolher essas dúvidas. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo de preparação para a licença maternidade. Então, além de conceitos básicos, né, de ser mãe, do que vai mudar no corpo, de quais as transformações físicas, psicológicas que a gente vai passar, mas também daquela conforto, daquela segurança emocional de que essa empresa acolhe essas mulheres em sua escolha, em sua decisão de ser mãe. E o legal desse grupo de apoio, né, de preparação, é que os homens também participam, né? Porque os homens, eles também são esses apoiadores das mulheres, né? Eu tive oportunidade de ter mulheres líderes, né? Na maior parte da minha carreira eu trabalhei com mulheres muito fortes, mulheres que são mães ou que não são mães, ou que cuidam das famílias, ou que são 100% independentes, mas que tiveram muito esse olhar diferenciado, né, para o papel da mulher e como criar e construir esse espaço de segurança para as mulheres crescerem, né? Além disso, eu acredito que a licença maternidade estendida, ela é fundamental, né, para essa segurança de retorno. Então, eu voltei muito segura de que meu bebê estava bem, ele já estava numa idade em que ele ainda não sabe falar, mas ele consegue se manifestar do que está legal, do que não está legal. Então, a licença maternidade estendida é um super ponto importante. E eu acredito também, assim, que a gente tem outras coisas que são super importantes. Quando a gente fala da questão do preconceito, passa por fala, passa por, né, aquele... eu não vou te passar essa atividade, porque
é muito número e assim, mulher não se dá bem com número. Como assim mulher não se dá bem com número? Da onde veio essa fala, né? Ah, não vai trabalhar nessa área porque lá tem muito homem. E aí, qual que é o problema de ter muito homem? Que legal, posso aprender e posso ensinar com esses homens também. Então a gente precisa ter muita clareza de que existe o preconceito, existe o machismo. Muitas vezes a gente se pega repetindo esses padrões, mas a gente precisa tomar consciência e se predispor a mudar. Né? Então, eu acho que mudar é perceber que ali aconteceu uma fala, pontuar, né? Pontuar, olha, essa fala que você fez agora não é adequada. O que você quis dizer com isso, né? A gente fala de alguns conceitos que são novos, né? Então, quando a mulher começa a falar, a se posicionar numa reunião, entra um homem e interrompe o que ela está falando. Não, peraí, deixa eu te explicar o que a Bel está falando. Não, eu sei me explicar. Eu sei, o conteúdo é meu, deixa que eu me explico, né? Então a gente precisa perceber coisas declaradas ou coisas mais sutis dentro dessas culturas e trabalhar nisso, né? E esclarecer e trazer à tona e falar sobre esses conteúdos para que a gente possa ter tranquilidade de criar esses ambientes seguros para que as mulheres tenham essa abertura de mostrar o seu maior potencial e de estarem integradas no ambiente trazer essa diversidade, né? O legal de homens e mulheres não é só trazer a mulher para cá, é porque a gente sabe que a mulher contribui com estilos diferentes, né? Então, esse é um tipo de diversidade, mas existem vários outros que são importantes, mas eu acredito que esse ambiente seguro, com políticas claras, com uma fala muito aberta e transparente, são fundamentais para a gente conseguir garantir esse ambiente de inclusão verdadeiro das mulheres aí nesses ambientes de trabalho. Obrigada, Bel. Bel, como psicóloga, né? A formação às vezes ajuda a gente em algumas coisas aí ao longo da vida, mas nem tanto, né? A teoria às vezes nem sempre é tão fácil da gente aplicá-la na nossa própria vida. Acho que tem algumas questões aí, inclusive que esse grupo, essa rede de apoio, esse grupo que você falou, né? Esse ambiente seguro pode ajudar muito. Mas aí pensando em toda a questão cultural, em toda a questão de estrutura, uma coisa que eu vejo que muitas mulheres sofrem, né? Mesmo quando ela encontra um ambiente que ajude e tente mostrar que ela pode, que ali está aberto para a sua potencialidade, para que ela exerça suas diferenças, que ela não tenha medo de ser uma mulher, né? Como você falou, a sua amiga lá que quer ter filho e tem medo e tal. E às vezes a mulher decide, vou ter um filho, tal. E aí na hora de voltar para o trabalho, existe uma culpa, uma carga emocional, em às vezes achar que ela tem que fazer essa escolha. Ou eu tenho filho, tenho uma família, né, e sou feliz nela, me realizo nela, ou me realizo na carreira. E para aquelas que às vezes conseguem ir equilibrando aí meio que num malabarismo os pratinhos, né? E a duras penas vai se destacando, ocupa cargos, consegue ter esta rede de apoio, às vezes uma questão cultural mesmo, que quer incutir que você não é uma boa mãe, então porque você escolheu estar naquela reunião e o seu marido foi na reunião de pais. Não é que seu filho ficou sem ninguém lá na reunião de pais. O marido foi, né, levou ao médico, mas a culpa que a mulher carrega, Bel. Depois eu quero ouvir a Andrea falando disso também, porque a Andrea é mãe, profissional e enfim. Quem quiser falar aí. Foi legal você ter falado nisso, porque eu anotei aqui, cobrança interna, né? O coração fica muito pequenininho mesmo, né? Por mais que a gente tenha consciência de quem nós somos, da vontade que a gente tem de crescer, isso por muitas vezes acontece mesmo, né? A gente se olha como sendo uma péssima mãe por deixar, né, um pouco as crianças na escolinha, né? A gente percebe muitas profissionais, o bebê está com 4 meses, 6 meses, tem que voltar para o trabalho. Eu acho que esse é um dos piores momentos na vida de uma mãe, né?
Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Gente, eu ouvia, né, que sempre ouvi isso, assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E na verdade, vários momentos eu me pego pensando nisso, né? Assim, eu preciso abrir mão de um lado para ter o outro, assim. Mas quais os processos eu vivo, né? Então, eu gosto de dar meu exemplo, assim. A teoria, existem várias coisas, né? Que falam na teoria. Mas o que que eu vivencio, né? O que está dentro de mim, né? É uma mistura entre esse sentimento e essa racionalização para a gente conseguir permear todos esses lados, né? Mas escolhas, né? E sim, a vida é feita de escolhas, né? Então, se eu escolho estar numa reunião e deixar o meu filho numa escola, é uma escolha. E ele não tá mal na escola, né? Então eu sempre pensava assim, né? Eu passei por isso com o meu filho mais velho. Ele ficou chorando e tudo, mas 5 minutos depois ele estava super bem, feliz, e depois eu voltei e peguei ele, né? Tem uma prática super recente que eu tive no meu segundo filho, que eu fiquei 6 meses de licença, 15 dias de férias, e comecei nos meus últimos dias já conversando com algumas pessoas da empresa, agendando o meu retorno, como seria e tudo. E o meu filho mais velho perguntou para mim assim: mãe, quando você vai voltar a trabalhar? Eu falei: ah, mamãe vai voltar em breve, no dia tal. E aí ele falou para mim: você é uma melhor mãe quando você trabalha. Então, e eu acredito que eu sou a melhor mãe quando eu estou trabalhando mesmo, porque eu estou mais feliz, eu estou preenchida, eu estou tendo contato com outras pessoas, eu estou colocando a minha energia criativa, eu estou exercitando e me desafiando. E com certeza eu sou uma melhor mãe, porque eu sou uma mãe que não estou o dia inteiro com aquela rotina, e isso é para mim, isso é a minha realidade. Eu sei que eu consigo ser uma melhor mãe quando eu estou trabalhando com essa rotina acelerada. E sim, são muitos pratinhos para equilibrar. A gente escolhe alguns pratos para cair, escolhas conscientes, né? Então não dá para fazer tudo e não dá para ter tudo. Muitas das vezes eu com minha autocobrança, meu perfeccionismo, algumas vezes me dói deixar um pratinho cair, mas eu vou escolher o que eu quero manter. Então, assim, não dá para ter tudo rodando 100%. Essa minha rede de apoio é o que me garante ter tranquilidade para deixar alguma coisa cair. Então, nesse momento, eu tô aqui com vocês. Tá um silêncio na casa. Meu marido foi colocar o pequeno para dormir, deu certo, né? Não sou eu que preciso fazer ele dormir todas as noites, dá certo. O pai ocupa esse espaço e é importante para o pai, é importante para a criança, é importante para mim, né? Então, são escolhas conscientes, né? E eu converso muito com as minhas amigas que são mães também, né? Que bom que a gente veio trabalhar hoje, porque, nossa, eu já não aguentava mais ficar em casa, que bom que a gente se viu, né? Então, são coisas que a gente precisa tomar consciência. Sim, a escolha é abrir mão de alguma outra coisa, mas que a gente tenha essa consciência de que é uma escolha para o melhor nosso, para o melhor da família, da rede que a gente está integrado. Tá. Ótimo, Bel. Eu acho que isso que você falou vai muito de encontro a uma pergunta que a gente recebeu aqui, que eu vou ler. A pergunta do Roberval Negrão. Ele diz o seguinte: como a mulher pode trabalhar essa questão de culpa? Acho que a Bel respondeu alguma coisa. Ele falou: olha, essa mudança de chave não ajudaria a mudança de cultura, uma vez que homens e mulheres deveriam ter a mesma parcela de contribuição na criação dos filhos? E sim, homem e mulher precisam ter a mesma parcela de contribuição e são coisas distintas, né? Então, quando eu amamentava meu filho, eu tinha que amamentar, né? O meu marido não podia amamentar porque ele estava amamentando no meu peito, né? Ele não estava na mamadeira ainda. Mas hoje sim, ele está na mamadeira e nesse momento o meu marido fez ele dormir. Então, quando vem uma fala de que o meu marido me ajuda em casa, tá estranho, tá errado, porque assim, ele não tem que te ajudar. As coisas precisam ser compartilhadas. Mas isso precisa ser conversado. Eu passei e passo por esse processo, né? Dessa questão de pedir ajuda para mim, levantar a mão e falar: eu estou sobrecarregada, é difícil. Então, o tempo todo eu preciso tomar a consciência de que se eu for no meu movimento automático, eu vou querer fazer tudo e não vou
estar feliz, porque eu vou estar super atarefada e cansada. Então, essa divisão de atividades em casa, com os filhos, né? Em casa eu falo é a rotina da casa, fazer compra, a limpeza da casa, a gente vai ter alguém para lavar a louça ou não vai? Quem vai lavar a louça sou eu, sou você? Isso precisa ser organizado. E a educação dos filhos da mesma forma, né? Então, eu tenho uma rotina que eu fiz a escolha de fazer exercício de manhã 2 vezes na semana. Então, os outros dias eu levo na escola, os outros dias o pai leva na escola. Mas isso precisa ser combinado, né? Porque senão a mulher sofre com esse peso, não consegue falar que tá pesado, que tá difícil, e o homem, o pai, não tem obrigação de ler pensamento, né? Então, eu acho que a fala, criar esse ambiente de que a gente tem uma fala transparente e é um momento em que pai e mãe precisam ocupar esse espaço, e é muito importante. A gente precisa lembrar que tem mãe solo também, né? Que não vão ter o pai presente em casa, mas quem são as pessoas que vão ajudar essa mãe também, que é também muito sobrecarregada, e que muitas das vezes também trabalha, né? Porque se é uma mãe solo, ela está sustentando a família, geralmente ela é a única provedora, então é um ambiente que também precisa dessa rede de apoio, qualquer que seja ela. Geralmente é um vizinho, geralmente é uma amiga, então isso também precisa ser dividido na hora que a gente fala da atividade de casa e da criação dos filhos. E o quanto que, ainda só nesse ponto para a gente fechar, se alguém quiser colocar mais uma pergunta, eu tô lendo aqui, tá, gente? Mas o quanto que a responsabilidade para que essa mudança de chave que o Roberval colocou está na nossa mão, né? Da nossa geração, não talvez a mudança de chave de quem está aqui, porque já está estruturado, já cresceu aí cheio de, está impregnado essa questão de que eu ajudo a minha mulher, porque as coisas da casa são as coisas da mulher. A gente vem ainda de uma geração que viveu muito isso, onde o lugar da mulher era dentro de casa, né, cuidando dos filhos, para que o marido chegasse à noite e estivesse tudo prontinho, enquanto ele foi lá buscar o sustento, se sacrificar pela família e tudo mais. Então, a minha mãe já foi uma mulher que foi para o mercado de trabalho, mas a mãe dela não, né? A minha avó não foi para o mercado de trabalho, a minha avó fazia outras coisas, mas dentro de casa, cuidando dos filhos. Então, a gente ainda está numa mudança de geração, e eu acho que é muito responsabilidade da nossa geração educar homens e mulheres com uma mentalidade de equidade, né? Entre direitos e deveres, né? Andréia, tem alguma coisa para colocar? Tem mais uma perguntinha aqui que eu quero ler. Acho que é do Maurício. Complementando isso que você estava falando agora, né, Ju? No Dia da Mulher, a gente recebeu várias mensagens, né? E uma das que eu vi, que eu achei fantástica, né? Que metade do mundo são mulheres e a outra metade, né, são os filhos que elas educam, os homens que elas educam, né? Então, é justamente isso. Por mais que seja difícil, por mais que exista a cultura, né? Mas é necessário, como a Bel estava comentando, toda vez que a gente ouvir alguma coisa nesse sentido, né? Pera, mas essa casa é de nós dois, a gente precisa cuidar, né? A gente ir pontuando para que em algum momento, não é? Isso mude, né? Aquele menininho pequeno que vai crescer, né? Quando ele for pai, ele vai poder falar: poxa, eu lembro, né? Que enquanto a minha mãe estava cozinhando, o meu pai estava lavando a louça, o meu pai estava pondo a mesa, né? E eu acho que é esse tipo de coisa que vai mudando a cultura, né? Era só esse complemento. Pode ler aí a nossa pergunta. E outra coisa, né, fechando esse assunto, acho, se alguém não abrir mais, o nosso julgamento também em relação a outras mulheres que não se comportam dessa forma, né? Então, enquanto mulheres, o quanto que a gente às vezes julga outras que fazem escolhas diferentes da nossa, né? Acho que isso também é uma questão aí para a gente pensar.
Sim. A pergunta aqui do Maurício é assim: a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres é algo que ocorre em vários países, conforme a atriz Patrícia Arquette no discurso de quando vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2015. Sim, e no nosso país não é diferente, né? A igualdade não, no nosso país a diferença de salários entre homens e mulheres. Não sei se é isso que o Maurício quis colocar. De mulheres que às vezes ocupam o mesmo cargo e têm salários menores, enfim. Acho que a Bel, enquanto profissional de RH e na ativa, pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Posso, e é um tema super recente, Maurício. Eu até mexi aqui um pouco a minha câmera para poder buscar. Eu recentemente recebi aqui uma informação da ONU, né, que existe diferença salarial quando a gente olha mundialmente de 16% entre homens e mulheres, e as mulheres ganham. Não, o número de diferença é 16%, elas ganham cerca de 84% do que os homens ganham. Então, 16% do total, né, tem diferença e o salário da mulher é 84% do salário do homem, né? E isso mundialmente. Então, essa diferença existe. Um outro ponto super importante, que aí faz parte dessas políticas que a gente estava falando, né? Que as mulheres tenham, que as regras salariais sejam as mesmas, independente do gênero, da sua expressão de gênero ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, a regra salarial está lá. O que acontece? Se a mulher tem uma diferença salarial exercendo o mesmo cargo, no mesmo nível, né, que os homens, isso é um problema. Né? Eu não estou falando que a política e que a prática cultural dessa empresa está alinhada ao discurso que ela tá falando lá fora. Né? Então, é sim necessário que isso seja revisto, é sim necessário que isso seja tomado em conta, porque é uma garantia da gente dar direitos iguais para pessoas que têm potenciais iguais, mas estilos diferentes, enfim, de momentos de carreira que são muito parecidos. Então, é muito necessário que a gente tenha essa revisão dentro das empresas e que a prática esteja alinhada ao discurso que muitas vezes é falado, né? Bel, eu vou trazer um assunto que você falou aqui. Maurício, não sei se respondeu, se você quer complementar alguma coisa, a gente está aqui aberto para perguntas. Tem uma questão que você falou. Pode falar, Bel. Posso falar do exemplo de onde eu vivo hoje, né? A gente tem uma política de igualdade, de não diferenciar o salário pelo gênero. E hoje, no Brasil, a gente tem 1%, né, do total de cargos, dos níveis dessa diferença. Então, a gente está trabalhando para zerar isso. Né? Então, é uma prática que há anos a gente vem trabalhando e a gente sempre revisa. Esse ano a gente precisa tirar esse gap de 1% aí dessa diferença. Quando a gente fala de empresas globais, multinacionais, até por questões de legislação, de índices de sustentabilidade, as empresas estão olhando para isso com um pouco mais de atenção, boa parte delas, né? Tem índices aí bem bacanas, a gente vê o quanto que as coisas já avançaram. Mas é uma pauta que a gente não pode esquecer, né? A gente não pode retroceder. Então, a gente vê em alguns momentos aí, a gente tem visto o quanto que é fácil retroceder em alguns temas, se a gente larga a mão. Então, mulheres, né, e homens, assim, precisamos estar unidos em questão dessa equidade de direitos, porque é muito tênue a linha que separa algumas coisas de valores e, enfim, caminhemos nesse sentido, né? O tema que eu queria falar, Bel, é um assunto até que você trouxe, né? Você falou assim, o quanto que você, depois que foi mãe, percebeu que isso contribuiu até para algumas skills, algumas competências, algumas habilidades que você pôde aprimorar, imagino eu. Não que você não tivesse, mas que você percebeu quanto que aquele seu aprendizado naquele momento de vida para você não te desqualificava, não te diminuía você como profissional. Pelo contrário, né? Que isso, ao se desenvolver como mãe, como pessoa, isso te tornaria também uma profissional
às vezes digamos assim, ampliando o seu repertório de habilidade, de competência, o seu olhar para o humano, para as suas relações. E a gente, às vezes, vê o quanto que as mulheres têm esse medo de se colocar vulnerável, de trazer para o ambiente corporativo as suas diferenças enquanto mulher, né? E eu vou usar um termo aqui, às vezes, até um pouco vulgar, mas que a gente vê muito. E eu pensei que eu não ia mais ouvir isso, porque às vezes a gente fica trocando muito entre pares, entre iguais, e você acha que o assunto já está resolvido, que está todo mundo com o mesmo nível de consciência sobre o tema. E não, o quanto que em outras rodas, velhos hábitos e velhos pensamentos, às vezes, ainda são o corrente, né? De mulheres que acham que tem que se masculinizar para poder avançar na carreira. Então, assim, eu não posso ser mãe, ou eu não posso me mostrar frágil, eu tenho que ser agressiva. E o termo vulgar que eu disse eu tenho que pôr o pau na mesa, porque senão eu não chego lá onde os homens chegaram. Então, eu acho que se você puder falar um pouquinho dessa diferença que pode somar para nós mulheres, ao invés de nos diminuir, seria importante. Eu acho que tem uma questão cultural, assim, que a gente fala, mas a mulher, ela precisa escutar mais do que falar, ela precisa ser mais quietinha, mais observadora, sentar, né, com a perninha de lado, perninha fechada, sabe, assim, uma coisa cultural de fala que se reflete muito nas nossas ações. Então, aquela mulher que escuta mais do que fala, que senta com a perninha cruzada de lado e tudo mais, que mulher é essa, né? Que expressão é essa corporal? De uma pessoa frágil, de uma pessoa que não se coloca, de uma pessoa que não fala do que gosta, do que quer, também não fala do que não gosta, que meio que aceita que as outras pessoas façam escolhas por elas, né? Eu, em alguns momentos na minha carreira, já me peguei permitindo que os líderes, que o ambiente fizessem escolhas por mim, né? À medida que a gente toma consciência disso, e eu tomei consciência disso, eu comecei a realmente a falar o que sim, o que não, o que eu concordo, o que eu discordo, né? Quando eu falo das skills, né, do que eu desenvolvi como mãe, hoje eu tenho pouco tempo para as coisas, assim, né? Em resumo é isso. Então eu preciso me dedicar. Quando eu estou fazendo, eu estou concentrada naquilo, ao mesmo tempo que eu consigo ser multitarefas, porque eu estou concentrada, mas eu ouvi o bebê chorando. Será que eu preciso ir lá ou vai se resolver sozinho? Então, essa questão de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazer bem e resolver e ter início, meio e fim, né? Não posso deixar as coisas pela metade, porque se hoje eu deixei uma lista de to-do com 5 coisas para fazer, amanhã vão ser 15, não vão ser 10. E depois vão ser 25. Então, essa questão de ser direto, de ser assertivo, de conseguir iniciar e finalizar as coisas, eu vejo que eu desenvolvi bastante quando eu olho para o meu trabalho. Mas ainda assim, o que a Jo trouxe desse ambiente de que a mulher se masculiniza, ela né, precisa ocupar uma postura que de repente não é dela, aí sim, para mim, é o ponto que está desviado, assim. Se eu sou uma mulher forte e que tenho essa fala da minha natureza, que bom, é a sua característica. Mas se eu sou uma mulher que não tenho essa questão de falar como homem, de se impor como homem, de ter essa questão, mas eu consigo ter o meu espaço e mostrar o que eu tenho para contribuir, para trazer excelentes resultados, esse é o espaço seguro de confiança e de fala que a gente precisa, né? Então, eu não preciso, de repente, me comportar de um jeito em que vão me avaliar melhor, ou não ter filhos, ou não estar casado, ou estar disponível às 10 horas da noite pro meu chefe, porque tudo bem, se eu estiver disponível, quer dizer que eu sou uma boa funcionária e vou ser promovida. Não é isso, né? Não é isso. É assim, é você dar o seu melhor potencial, trabalhar no seu propósito e ter muito claro os limites entre quem eu sou e quem eu quero me tornar para ter o espaço aqui dentro da empresa e quem eu sou dentro da minha casa e conseguir dosar e equilibrar esses dois lados, né? Então, eu não preciso me transformar para ser aceita, mas sim o ambiente ele precisa ter um olhar que inclua todas essas diversidades, independente do gênero,
né? Então, o gênero não é o determinante para você ter uma carreira de sucesso, para você se desenvolver ou para você ser promovido, mas sim o que você faz, como você faz, o impacto que você causa com essas ações que você está desenvolvendo, que você está fazendo, tanto para as pessoas quanto para os resultados do negócio, né? Então, esse é um ambiente que eu vivo e que eu me reconheci e que eu fui, né, a cada dia me conhecendo mais e ocupando esses espaços, e é isso que eu acredito. Eu acredito que as pessoas são melhores quando elas encontram o seu melhor potencial sem máscaras, né? Sem precisar se transformar, mas simplesmente sendo que elas, quem elas são, trabalhando no seu propósito e se dedicando, né? Também não é aqui, eu sou, né, isso mesmo, me respeitem como eu sou e tudo. Não, você precisa se dedicar, tem aquela parte do trabalho duro, né, para recompensa, que faz parte, né? Que faz parte quando a gente está no mundo corporativo como é que eu vivo, é parte do seu escopo de trabalho, né? Obrigada, Bel. Gente, a gente tem 10 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui, porque senão o Instagram vai nos derrubar. Então, quem tiver alguma pergunta, pode mandar. A Cibele Ramos está dizendo maravilhosa, Bel, também acho. Mas ela tá certa, né? Andréia, você quer fazer alguma colocação para a gente ir caminhando para o final? Eu gostei bastante quando a Bel comentou da pessoa encontrar o seu propósito, da mulher encontrar o seu propósito, né? Por muitas vezes, né, a pessoa fica num emprego que não é aquilo que a realiza, ou ao longo do tempo o seu emprego não faz mais sentido para você, né? Então, o quanto é importante para a mulher se conhecer, saber o que ela quer, para investir em novas coisas, né? Então, eu acho que essa felicidade, né, nem sempre ela é possível, né? Mas em algum nível, esse propósito e essa satisfação, ela precisa acontecer. Uma pessoa um pouco mais realizada no seu trabalho, com certeza vai ser muito mais produtiva. E ela sabendo aquilo que ela quer, ela pode estar um pouco mais em paz e se organizar melhor. Você acha que faz sentido isso? Na sua experiência, é dessa forma? Faz total sentido, assim, é dessa forma. Muitas das vezes, assim, eu falo de trabalhar com propósito, mas não é 100% do que eu faço que está vinculado ao meu propósito. Tem aquela partezinha que não, né, eu fico, né, adiando, não quero, mas eu preciso fazer, faz parte também, né? Mas se a gente vê que a maior parte do meu tempo eu tô trabalhando, né, para o meu propósito é muito vinculado a ajudar as pessoas a encontrarem o seu melhor potencial. Então, se parte do meu tempo eu estou trabalhando com isso, eu estou satisfeita, eu estou preenchida e eu vou ser melhor naquilo, né? Então, eu sempre tenho aquela parte chata que eu não gosto de fazer, mas eu olho para ela e falo assim, eu vou aprender alguma coisa com isso aqui, né? Então, tá bom. E aí eu me dedico com prazer, com tempo, com espaço para aquilo que me preenche, né? Muitas vezes emocionalmente, dentro do meu propósito. E é isso mesmo, André. A gente precisa buscar. E se permitir entrar em contato com isso. Muitas vezes entrar em contato é entrar em contato com coisas do passado, da nossa história e fazer a mudança. Por que não mudar, né? Por que não escolher algo que vai nos aproximar muito mais? É uma questão financeira, qualquer que seja, se planeje para isso, né? Não tem problema nenhum mudar, mas precisa ser feito com planejamento quando envolvem outros impactos, né? Então eu acredito muito nisso e eu sei que profissionais muito sêniores às vezes de anos de carreira, param, pensam e replanejam. E tá tudo bem, né? Então, se permita fazer isso também, né, como mulher, dentro da sua vida profissional. Faz total sentido. Eu vou ler aqui um comentário. Tem uma pergunta do Maurício que a gente vai responder breve, porque a gente tem 5 minutinhos aí para o final, tá? Então, é um comentário da Silmara Serrato.
Ela fala que, como mães de filhas, temos a obrigação de educá-las a romper barreiras em vários ambientes. É aquilo que nós falamos, é da nossa responsabilidade em ajudar a nova geração aí a mudar isso e a deixar as relações mais pares, né? Mais iguais para todo mundo. E o Maurício, Bel, ele tem uma pergunta, e eu vou pedir para você responder rapidamente. Qual seria o caminho para tornar efetiva essa mudança de paradigma social de igualdade de papéis entre homens e mulheres? A meritocracia é um mito ou um caminho possível? E aí ele já agradece também pela palestra, pela conversa. Obrigada, Maurício, e obrigada pela participação. Para mim é a fala. Que eu disse, né, no comecinho ali da minha apresentação, isso precisa ser falado, né? Então, para a gente acabar com esse paradigma, a gente precisa trazer à tona. Então, muitas das vezes, a gente não toma consciência que a gente está repetindo o padrão, mas a partir do momento que sim, aquela fala ou aquele comportamento que aconteceu, ele precisa ser trazido à tona para ele se tornar consciente para que a gente possa fazer diferente, né? Então, eu acho que é um exemplo. A gente vê isso com os nossos pais, com os nossos, né, esposo, com filho. Então, se eu faço alguma coisa, eu vi que naquele momento eu estou repetindo o padrão com meu filho, paro e faço diferente num próximo momento. E meritocracia é o que move o desenvolvimento das pessoas. Assim, eu acredito e vivencio isso, que as pessoas são recompensadas e reconhecidas à medida das suas entregas de resultado. E eu vivencio culturas, né, nas empresas que eu trabalhei de meritocracia, e sim, isso é possível, a gente pratica, e não olhamos o gênero, não olhamos raça, não olhamos... A gente olha simplesmente a entrega de resultado, né, e por um outro lado tem um viés também de potencial, que é uma outra discussão um pouco maior, mas sim, isso é um caminho possível. Andréia, você quer fazer as suas contribuições finais? Temos um minutinho para você, Andréia. Não, eu só queria agradecer, um papo riquíssimo, uma contribuição belíssima da Bel, foi maravilhoso te ouvir aqui, e obrigada a todos por terem participado, né? Foi excelente, adorei, e ver que isso é possível na empresa que você trabalha, que ela seja exemplo para todas as outras, né? Muito obrigada. Bel, para encerrar, você quer trazer uma mensagem final que você gostaria de deixar? Eu quero agradecer vocês, né, que maravilhosas, e que contato incrível, e com certeza a gente vai trabalhar juntos em outros projetos aí, contem comigo. Eu quero deixar, sim, a mensagem de que nós, mulheres, precisamos acreditar no nosso potencial, né? Aqui dentro tem uma força incrível, mulheres transformam e movem o mundo do trabalho e outros mundos, os mundos sociais e qualquer que ela esteja inserida. É possível fazer diferente, é possível transformar, mas a gente precisa liderar essa mudança, a gente precisa irradiar e contaminar e contagiar as pessoas com essa corrente positiva de transformação. Então, acreditem no potencial de vocês, não deixem que qualquer outra pessoa fale que é impossível, você é a primeira pessoa que tem que acreditar. Então, tenham aí carreiras, trajetórias brilhantes, porque o potencial ele é ilimitado. Então, façam isso possível. Obrigada, Bel. Gente, eu queria agradecer todo mundo que participou. A Silmara está dizendo que adorou, que a gente vai ter que fazer mais lives. A Flavinha também está dizendo obrigada, foi incrível. E eu que digo assim, muito obrigada Maurício, obrigada a todos vocês que contribuíram aí com as perguntas. E eu acho que é isso mesmo que a Bel falou, né? Esta conversa, falando sobre isso, é que a gente consegue aí mudar paradigmas, mudar vieses, ou trazer consciência para as pessoas sobre aquilo que a gente vai reproduzindo no dia a dia, né? Não adianta a gente apontar o outro que é preconceituoso, que é machista. Eu acho que é pensar em como nós também somos responsáveis pelas mudanças que nós queremos ver. Como psicólogas, não adianta a gente ficar no consultório ignorando o mundo que nos cerca, né? O mundo onde as pessoas estão inseridas, porque é disso que elas sofrem, é disso que elas padecem ou são felizes, enfim. E são dessas questões que a gente precisa discutir, tá bom? Muito obrigada a todos. Bel, mais uma vez, super obrigada pela tua contribuição. Obrigada. Sucesso para você, tá bom?
E beijo, gente, boa noite. Muito bom ter todos vocês aqui conosco, tá bom? Nas próximas, a gente esmiuça aí, tira pedacinhos, porque o assunto é muito profundo, né? Hoje a gente teve um voo panorâmico aí sobre várias questões que podem ser mais aprofundadas, tá bom? Muito obrigada e boa noite.